Oi, gente. Estamos trazendo mais um conteúdo semanal. Vamos postar isso na segunda-feira, 8 horas da manhã, se Deus assim permitir. Hoje nós vamos falar sobre o tema quer ser rico? E nós temos um trecho da Palavra de Deus, que é a nossa capa aí, que diz assim, eu vou ler o versículo todo, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Nós queremos agradecer aos nossos mais de 11 mil inscritos. E vamos nesse momento falar com o nosso Deus, pedindo orientação para esse conteúdo. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós agradecemos, Senhor, porque estamos ultrapassando os 11.200 inscritos no canal. Continue, Senhor, abençoando essas pessoas, visitando aqueles que estão enfermos e pela Tua graça, confortando-os. Nós oramos pedindo perdão pelos nossos pecados e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto que acabamos de mencionar, acima diz que Jesus, sendo rico, porque ele é dono de tudo, né, mano? Ele é Deus, sendo rico, se fez pobre por amor. A pobreza aqui não se refere apenas ao aspecto material. Ela diz mais respeito ao fato de que Jesus ter se esvaziado da glória, do poder, de tudo aquilo. Ele fez questão de continuar sendo igual a Deus, não fez questão de continuar sendo igual a Deus. Abriu mão da sua posição, deixou a glória com o Pai e se fez pobre. Ele dizia, não tenho onde reclinar a cabeça. Assumindo a forma de servo, ele, sendo tão rico, dono de tudo, se fez pobre, mas na sua pobreza ele nos enriqueceu. Isso é um paradoxo. Como a pobreza pode enriquecer? Nesse estudo queremos responder a pergunta: em que foi que ele nos enriqueceu? Eu quero dizer aos nossos que estão ouvindo esse conteúdo que hoje a maior parte das religiões neopentecostais tem a teologia da prosperidade. Baseada em quê? Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que não fala nada sobre ficar rico, fala em ter o que comer, em abastecer eles com o necessário segundo a sabedoria de Deus. Eu vou abrir a janela do céu. Foi condição para o povo de Israel viver em paz lá na terra que ele que manava leite e mel. Ele, quando saiu lá do Egito, antes de entrar na terra prometida, Moisés disse a eles que no Egito eles tinham o rio Nilo, que as margens dele produzia muita riqueza, alimento. Mas agora ele ia para uma terra que não tinha rio. Eles iam depender da chuva e, portanto, depender dele estar na presença de Deus. E eles não ficaram, não permaneceram e por isso eles sofreram muito. Nessa vida temos sofrimento, irmão. Eu lembro de que quando com 10 anos eu tomei uma atitude de mudar da roça, lugar que eu sofria muito, e vim para a cidade estudar. Então eu tive que ficar lá 2 anos com meu pai. O papai gostava de dar uma lambada na gente por qualquer coisa, que não sei por causa de quê, mas gostava. Naquela época era assim. E não fazia mal não, porque eu merecia muito mais do que eu apanhei. Mas apanhava.
Ele não sabia de tudo, né? Eu lutei muito eu tinha um objetivo na vida, vencer na vida, sair daquela estado de pobreza e conquistar meu espaço nesse mundo. Não tem nada de errado nisso. Não porque eu fiz, porque isso é correto. Você trabalhar. Deus diz que com o suor do teu rosto comerás. Trabalhar é bom. Viver de Bolsa Família é que não. Isso conduz a criar pessoas sem nenhuma ambição na vida. Vou viver por conta de 400, 500, 600 reais e vou comer arroz, feijão e tá tudo bom, mas não vou trabalhar. Espera aí, se você não produzir riqueza que eu falo é plantar, produzir arroz, feijão, soja, boi, não tem como tratar desse povo não. Então, nesse mundo a gente vive em cima de uma espada afiada, equilibrando entre o bom senso. Você não pode ser escravo do dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa de dinheiro, a pessoa mata, rouba, assalta. Você... É horrível, é horrível. Mas então, o que Jesus sempre ficou pobre para nos enriquecer? Enriquecer de quê? Primeiro, nós vamos ver que ele nos enriqueceu com a esperança. Já pensou você viver nesse mundo sem esperança de um dia melhor? Eu fiquei 2 anos na roça sozinho, sofrendo, chorava pelos cantos, mas não deixava meu pai ver, porque senão apanhava também, aí ia chorar por outra razão, né? É que eu queria vencer. Eu queria ter esperança, estudar mais. A enxada não é boa não, gente. Ela é uma boa conselheira você deixar ela. Porque jogar formiga, lava-pé em cima do pé é dose para leão. Jesus é a nossa esperança. Paulo diz que outrora não tínhamos esperança. As pessoas, na sua grande maioria, se sentem desesperançadas. Muitas se entregam aos vícios, às drogas, ao desespero, caem em depressão e alguns até cometem suicídio. Exatamente porque não tem mais esperanças na sua vida. Não vê o futuro. O horizonte dele está tapado, fechado. Mas Jesus traz esperança ao cansado, ao aflito, ao desiludido, ao marginalizado, ao esquecido, ao que está na fossa ou no fundo do poço. Ele é a esperança dos que não têm mais esperanças. Se você se sente assim, Jesus é a esperança. Eu não gosto da palavra esperança, eu gosto de certeza. Mas quando fala de salvação, nós temos certeza da salvação. Mas esperança na vida, no viver diário, se eu tenho Jesus, eu posso ter esperança, porque Ele vai prover para mim. Não é me dar milhões, não vai mandar um pix para mim de 1 bilhão. Não, isso é lá em Brasília que acontece isso. Aqui na nossa vida normal não acontece isso não. Esses pastores que estão ficando bilionários também não têm aprovação de Deus não. Não há necessidade disso. O Vaticano, com toda a sua fortuna que tem lá, e fala em boas obras, o mundo está com fome, passando fome. Não é assim. Não é assim. Nós precisamos sintonizar na sintonia de Jesus. Mas Jesus traz esperança ao cansado, ao aflito, né? O testemunho do paralítico do tanque de Betesda, ainda hoje, Jesus está enriquecendo com esperança. Ele tinha esperança lá no tanque de Betesda que alguém chegasse e jogasse ele na água. Jesus falou assim: não precisa disso não, mané. Levanta aí, está curado. É assim que Jesus age. E nós somos às vezes acusados de não crer num Deus que opera milagre. Quem falou que Deus não opera milagre? Só que nós não mandamos nele.
Ele que manda em nós. Se ele quer um milagre, ele faz na nossa vida. Agora, se ele não quer, se não é bom para nós, ele não faz. E não adianta eu gritar, espernear, porque Deus é soberano. Ele nos enriqueceu com um novo estilo de vida. Nossa situação sem Cristo era terrível. Ele veio e nos deu vida, e vida em abundância, vida eterna. Ele gerou em nós um novo estilo de viver. O crente verdadeiro cristão, ele tem um novo estilo de viver. Ele não anda reclamando, reclamando, insatisfeito com o que tem, não. Ele dá graça, em tudo dá graça. Até quando a coisa fica ruim, ele dá graça. Rios de vida, fonte de vida, mananciais de vida, vida transbordante. É nisso que ele faz a gente ficar rico. Você passa a ter uma qualidade de vida interior inigualável. A pessoa às vezes está com saldo bancário que nem sabe aonde vai enfiar mais dinheiro, mas está aflito ao ponto de suicidar. Tem medo que alguém vai roubar, que a inflação vai derrubar, que o governo vai bloquear, que o imposto de renda vai apanhar metade. Às vezes, e a vida é tão pequena e passageira. Ele nos enriqueceu com a salvação. Sem Cristo, estávamos irremediavelmente perdidos. Sobre nós pesava a ira de Deus. Irmãos, tem muitas religiões, seitas, denominações que não estão pregando a salvação em Jesus. Estão pregando em outras coisas. Está focando em dinheiro, em ficar rico. Eu já disse aqui no passado, vou repetir, um dia atendendo uma senhora aqui, que era de uma igreja dessa neopentecostal, ela falou assim: eu estou passando uma dificuldade porque Deus ainda não me abençoou com riqueza. Eu falei: minha irmã, você tem a vida eterna, você quer mais do que isso? A salvação que Jesus nos dá é grandiosa, grande, imediata, eterna. Você quer ter a vida eterna? Aceita Jesus. É isso. Pronto. Você é a pessoa mais rica do mundo. Você paga INPS uma vida toda, aposenta com 10 salários, de repente o governo vai dando um índice menor quando você está com um salário só. Aqui é o contrário. À medida que você vai aproximando, lá no céu você vai receber coisas inefáveis. Não dá nem para imaginar como vai ser lá, mas é maravilhoso. Eu quero te passar, é isso. Você tem que ser rico. Quer ser rico da graça, do amor, da presença de Jesus? Amém, né? Ela é dada a todos que confessam e creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A riqueza maior do que a nossa salvação eterna em Cristo Jesus? Quanto que você daria para ficar rico? Ah, eu compraria um bilhete da loto, fazia isso, fazia aquilo, andava, a pessoa viaja a noite inteira para poder ganhar uns trocadinhos, faz qualquer coisa por causa do dinheiro. Entrega sua vida a Jesus, descansa nele, mas entrega mesmo de verdade, confia nele. Ele vai cuidar de você com todo carinho. Você não precisa, você individualmente, não precisa mais do que 200 gramas de arroz para encher sua barriga. Não precisa. Não adianta você ter uma tulha cheia de arroz para os ratos comerem. Você não vai comer. Você vai comer pouquinho, feijão, arroz, um bifezinho, um ovo, uma coisinha, você está satisfeito. Não, mas você quer dinheiro de montão, você quer fazer aplicação no banco, você quer ver o saldo grande. E aí vem
você vira escravo dele. Vamos ser escravo de Jesus, servo de Jesus. Pela graça sois salvos. Cristo sendo Cristo, e vou botar o óculos porque Cristo seria o mundo. Como seria o mundo sem Jesus? A família, o indivíduo sem Jesus. Irmão, é o que você está vendo aí, as pessoas na Cracolândia, nessas coisas, não tem Jesus. Ou pessoa até rica mesmo, que morre pelo fumo. Eu tenho um amigo que ele está um palito, mas está fumando 2 carteiras de cigarro por dia. Ah, na Bíblia não tem lugar nenhum que fala que não pode fumar. Não, não tem não. Só que você é templo do Espírito Santo e você está injetando nicotina lá para dentro. Jesus, sendo tão rico, se fez tão pobre. Foi pela pobreza nele que você se tornou rico. Jesus pode fazer de você um milionário. Você quer? Claro que quer, mas você não quer largar as coisas desse mundo. E as coisas desse mundo cobram o preço desse mundo. Que Deus possa nos abençoar e que esse conteúdo sirva para você. Quer ser rico? Quer. Eu sei que você quer. Se eu oferecesse aos 210 milhões de brasileiros, fizesse essa pergunta a ele, você quer ser rico? Todo mundo vai falar que quer. Quer ganhar na loteria? Quero. Eu estou te oferecendo uma loteria muito maior. Jesus Cristo deu a vida por você, se fez pobre para poder andar entre nós. Ele, sendo Deus, não quis ser igual a Deus para poder andar entre nós e ser servo para nos comprar a vida eterna na cruz do Calvário, esmagar a cabeça da serpente. Não deis ouvido a Satanás, ou não deis ouvido a falsas religiões. Crê em Jesus Cristo, somente nele. Busque o principal, a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, irmãos?